A paz do Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio Lana, sou teólogo, biblista. A questão da novela da Record, A Vida de Jó, eu estou assistindo, mas não estou gostando. Para falar a verdade, não estou gostando do que a autora ali está colocando nessa novela. Ela está distorcendo ali muitas coisas ali em relação ao Gênesis, ali de Jacó até Moisés ali, ou melhor, não é bem até Moisés, né? Jacó ali até a morte de José, e depois veio a escravidão, para depois vir Moisés. Então ela está distorcendo ali a história de Gênesis, em relação a Jó, para explicar da onde que veio Jó. Isso aí é na cabeça dela. Não deu nada contra, mas não estou gostando, tá certo? Então vou tentar aqui passar para vocês. Jó era parente de Abraão, Isaac e Jacó. Jó era neto de Jacó. Então vamos lá. Gênesis capítulo 11, versículo 31, diz assim: tomou Terá Abraão, Terá é o pai de Abraão, seu filho, e saíram junto de Ur dos caldeus, para irem à terra de Canaã. Portanto, Abraão vem de uma região da Mesopotâmia, Iraque atual. Jó, havia um homem na terra de Uz. Abraão, terra de Ur. Jó, na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Jó, capítulo 1, verso 1. A terra de Uz não é identificada com precisão, mas há três hipóteses. Próximo a Edom, de acordo com o livro de Lamentações, capítulo 4, verso 21, liga Uz a Edom. Na Arábia setentrional, ou na região sírio-arameia, ao norte de Canaã. Jó era descendente de Abraão? Aqui é o ponto mais discutido, né, meus irmãos? Que está aí na novela aí. Eu, para falar a verdade, não estou gostando nada disso. A Bíblia não afirma diretamente que Jó era descendente de Abraão. Muitos estudiosos, como eu, acreditam que Jó era contemporâneo dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Não há referência à lei de Moisés no livro. Então, quer dizer, no livro de Jó não fala nada da lei mosaica. O estilo patriarcal de vida, sacrifícios feitos pelo pai da família, longe de sacerdócio formal. Longevidade semelhante à dos patriarcas. Jó viveu mais de 140 anos após sua provação. Então nós não sabemos quantos anos que Jó viveu. Então, quer dizer, dali até quando Deus deu tudo para ele de novo, deu filhos, deu terra, deu tudo em dobro. Jó dali viveu mais 140 anos. Então, quer dizer, antes dali, nós não sabemos quantos anos que Jó viveu. Então, Jó viveu mais de 140 anos depois da aprovação de tudo que ele passou ali, entendeu? Tudo que Deus deu para ele ali, depois da aprovação que ele realmente tem fé em Deus, que ele é um homem justo. Deus deu tudo em dobro. Então, a partir daquele momento ali, até a morte, Jó viveu 140 anos, tá certo? A tradição judaica antiga, alguns rabinos dizem que Jó era descendente de Esaú, irmão de Jacó. Isso nem eu estou falando, não. Isso é a tradição judaica antiga, os judeus antigos. Alguns rabinos naquela época diziam que Jó era descendente de Esaú,
irmão de Jacó. Outros afirmavam que era descendente de Naor, irmão de Abraão. O Testamento de Jó, que é um livro apócrifo, que eu já falei já a respeito disso num vídeo anterior aí. Fiz uma comparação entre a Bíblia e esse livro aqui. Depois vocês voltam lá e assistem o vídeo, tá certo? O Testemunho de Jó, o Testamento de Jó, é um livro apócrifo. Também sugere conexão indireta com Abraão, mas não canonicamente, tá certo? Então, eu acredito mais aqui a respeito aqui de Naor, entendeu? Esse Jó aí pode ser filho de Naor, mas também não tem nada comprovando isso, entendeu? Mas se fosse para mim escrever essa novela aí, eu colocaria ele como filho de Naor, tá certo? E fazendo aqui uma conclusão aqui muito rápida aqui, Abraão de Ur, né? Mesopotâmia, Jó de Uz, provavelmente região de Edom ou Arábia. Não há prova bíblica de que Jó fosse descendente direto de Abraão, mas é provável que tenham sido contemporâneos ou parentes distantes pelas tradições semíticas, descendentes de Sem. Então, ou seja, tanto Abraão e Jó são descendentes de Sem, um dos filhos de Noé, né? Agora estou fazendo uma comparação aqui, tá, meus irmãos? Vou fazer uma comparação aqui. Aspecto, origem, Abraão, de Ur, dos caldeus, Mesopotâmia, Gênesis capítulo 11, verso 31. Jó, terra de Uz, próximo a Edom, Arábia. Jó 1:1 e Lamentação 4:21. Linha genealógica, descendente de Sem, Terá, pai de Abraão. Gênesis 11, de 10 a 32. Jó, não há genealogia explícita na Bíblia. Tradições o ligam a Edom ou Naor, parente de Abraão. Eu fico Naor, tá certo? Época, cerca de 2000 a.C., patriarca do povo hebreu, Abraão. Jó, contemporâneo dos patriarcas antes de Moisés, possivelmente na mesma época de Abraão ou pouco depois. Função espiritual, Abraão, pai da fé, chamado para ser bênção a todas as nações. Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Jó, exemplo de perseverança na aprovação e justiça diante de Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 11 e Ezequiel, capítulo 14, verso 14. Abraão, relação com Deus, amigo de Deus. Isaías 41:8, Tiago 2:23. Jó, servo fiel, íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó 1:1. Prova de fé. Sacrifício de Isaac, Gênesis 22. Abraão, agora Jó. Provação extrema, perda de bens, filhos e saúde. Jó, capítulo 1 e o capítulo 2. Riqueza, Abraão, muito rico em gado, prata e ouro. Gênesis 13:2. Jó, o homem mais rico do Oriente. Jó 1:3. Sacrifícios, Abraão, erguidor de altares ao Senhor. Gênesis 12, versículo de 7 ao 8 e o capítulo 13, 18. Jó sacrificava continuamente pelos filhos. Jó, capítulo 1, verso 5. Vida longa, Abraão viveu 175 anos. Gênesis, capítulo 25, verso 7.
Jó viveu mais de 140 anos depois da prova. Jó 42:16. Olha, ele viveu muito tempo aí, Jó. Legado. Abraão, pai de Israel e modelo de fé para judeus e cristãos. Jó, símbolo universal de paciência e esperança na dor. Abraão e Jó não são apresentados como pai e filho na Bíblia, mas ambos pertencem ao tronco semítico. Então vem de Sem, um dos filhos de Noé. Abraão é o pai da fé, que inicia a promessa. Jó é o exemplo da perseverança em meio ao sofrimento. Ambos não dependem da lei mosaica, mas vivem pela fé e temor a Deus. Então é isso, meus irmãos. Então, quer dizer, vai ser um pequeno estudo aqui, fazendo uma comparação aqui também de Abraão e Jó, tá certo? Então a gente vê aqui que nessa novela aí, equivocada, né? A nossa autora aí dessa série, minissérie aí, ela é totalmente equivocada em relação a Jó, tá certo? Então Jó aí não é descendente, não é neto de Israel, né? Então provavelmente aí, na época de Abraão, pode ser filho de Naor, o irmão de Abraão, no qual eu não tem como afirmar, né? Biblicamente não tem como afirmar, mas eu creio que Jó é parente de Abraão por lado de Naor, mas não tenho nada concreto, vocês estão entendendo? Agora, voltando ao assunto da novela, infelizmente aí, essa autora aí, ela está totalmente equivocada aí, até agora aí, né? Mostrando aí essa relação aí de Jó com a tribo de Israel, né? Então aí ela tá muito equivocada aí, tá certo? Mas mesmo assim, fica na paz, falou?